Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do primeiro ano do ensino médio. Retomando aqui nessa videoaula, né, a ideia relacionada com estequiometria. Essa semana, tanto a aula gravada quanto a aula ao vivo foi toda relacionada à estequiometria. Né? Teve alguma outra dúvida relacionada aí a algum assunto anterior? Não tem problema, porque é importante também, né? Principalmente alguma coisa relacionada com balanceamento. Fiquem atentos à ideia de balanceamento, extremamente importante. Ok, pessoal? Então, vamos retomar aqui para alinhar, ver se ficou tudo certo, ver se não há nenhuma dúvida, certo? Relacionada com essas ideias de estequiometria. Vou aqui compartilhar o material de vocês, o livro, tá certo? Esse livro ele é muito bom, foi muito bem estabelecido, muito bem construído. Então, olha lá, ó, as ideias que nós trabalhamos nas aulas aí, ó, tá vendo? Né? Ideias relacionadas com a proporcionalidade. Né? Então, tudo é uma questão de buscar a proporcionalidade, as quantidades. Né? Então, ele chega aqui, por exemplo, a relação entre a massa, né, e a quantidade de matéria das substâncias, ou seja, a quantidade de matéria é mols. Né? Então, eu vou fazer minha relação lá. Para 1 mol de óxido de ferro, aí eu tenho lá 159,6. Para 2 mols, terei tanto. Né? E assim eu posso me questionar em relação a qualquer proporcionalidade ali existente. Ah, professor, e por que de repente apareceu aqui, ó, essa quantidade? Né? Ah, é porque aqui ele fez a proporção para o quê? Para a tonelada, né? O que é a tonelada? A tonelada é 1.000 quilos. E 1 quilo? 1.000 gramas. Então, por isso que ele botou aqui, ó, botou em notação científica, né? Tudo aqui está relacionado a qual a quantidade de carvão coque, né, que irá precisar lá para a tonelada trabalhada. Né? É isso que ele está pedindo para a tonelada, para uma tonelada lá do óxido de ferro. Então, eu tenho, olha, a quantidade de carvão é 6 mols do carvão coque, que ele está chamando aqui. Olha a reação lá, pessoal. 6 mols, olha aqui, ó, para os 2 mols lá do óxido de ferro. Certo? Ora, mas esses 2 mols representam quantas gramas? Representam 319,2 gramas, os 2 mols. Aí, esses 319,2, que representam os 2 mols do óxido de ferro, eles consomem, na reação, eles consomem 6 mols de carbono coque. Mas aí a pergunta do contexto, que é uma pergunta bem clássica. Ora, e se eu tivesse 1 tonelada de óxido de ferro? Quantos mols eu precisaria de carvão coque? Quantos? Aí é que está. Vocês sabem que lá na regrinha de 3 eu não posso estar misturando unidades, né? Aí ou eu boto tudo em tonelada ou eu boto tudo em gramas. Aí aqui, ó, ficou mais fácil colocar tudo em gramas. Mas veja que vocês têm que estar seguros na questão da anotação científica. Então, alguns alunos que de repente ainda têm dificuldade, alguma coisa ou outra aí na anotação científica, olha, pergunta, esclareça, vá num livro, volte um pouquinho, dê uma olhada, né? Porque é importantíssimo, tá bom? Aí aqui, então, ele faz, ó, se 319,2 do óxido de ferro consomem 6 mols do carvão, né? Do carbono coque lá, que é o carvão, então eu terei, para 1 tonelada, eu terei tantos mols. É só fazer a regrinha de 3, né? Buscar essa proporcionalidade aí pela regrinha de 3, ok, pessoal? Então, nós fazendo isso, nós vamos estar tranquilo em relação a qualquer outro raciocínio. Relação entre as quantidades de matéria e das substâncias, olha. Então, aqui é a relação entre os mols em si. Né? Eu vou estar relacionando tantos mols de um com tantos mols do outro, e aí eu posso estar projetando, né, estimando qualquer valores ali. Por quê? Ó, tipo aqui, eu tenho 2 de ferro para 4 de ferro sendo produzido. Ah, e se eu tivesse 10 aqui? Tivesse 10, eu fazia a regra de 3. Ó. Então, 2 está para 4. 10 vai estar para x. Ora, nesse caso aí eu teria quanto? X seria igual a 20, né? Porque 10 representa 5 vezes mais que 2. Logo, o valor aqui seria 5 vezes maior. O que é isso? Proust. O que é que Proust diz? Proporcionalidade. Se eu tenho que manter as proporções. Então, se eu multiplico um por 10, multiplico o outro por 10. Se eu divido um por 10, divido o outro por 10 também. Tenho que respeitar, tenho que manter a proporção.
né? Então, isso é o que é falado lá em Proust. Pessoal, então voltando aqui, né, nessa linha de raciocínio. Agora vai falar de volume, ó. Interessante, vai falar de volume agora. Né? Por que volume? Porque, de repente, você está falando de um gás. E no gás ele tem um certo volume, uma certa pressão, uma certa temperatura. Aí, então, estabeleceu-se uma convenção. Qual é a convenção? Sabe-se, né, é importante saber que cada mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,7 litros a temperatura de 0,0 Celsius e pressão atmosférica de 1 bar. Ou seja, esse valor é um valor ali fixo, que vai servir de referência. Cada mol de qualquer gás, ou seja, um mol de um gás, seja ele qual for, a 1 bar de pressão e 22,7 litros, vai ocupar 22,7 litros a temperatura de 0 graus Celsius. Aí, se eu tenho 2 mols, aí vai ocupar o dobro, né, de 22,7. Eu vou multiplicar por 2 esse valor. E 3 mols, vou multiplicar esse valor aqui do volume, por 3, e assim sucessivamente. Aí eu vou estar estabelecendo uma quantidade em quê? Em litros. Olha aqui a unidade, tá vendo? Então, sempre é uma linguagem de quantidade. Estequiometria é sempre estabelecer as quantidades. Essas quantidades vai poder relacionar mol, mol com gramas, mol com litro, mol com quantidade de moléculas é possível também, né? Porque eu sei que 1 mol de uma determinada substância, ela vai ter lá 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Isso é o valor lá da constante de Avogadro, a constante lá da quantidade de partículas que formam lá 1 mol de uma determinada substância. Eu tenho que ficar atento a isso também. Então, no caso aqui, olha lá, está falando agora do CO2. Aí eu tenho aqui no caso do CO2, cadê? Olha, qual é a linha de raciocínio aqui? Aí eu tenho massa, sabendo que a massa molar do CO2 é 44, a gente já viu isso, 44 gramas eu tenho para 1 mol. Aí a quantidade aqui, de 0,83 vezes 10 elevado a sexta gramas. Vai representar quantos mols? Tá lá, tudo proporcionalidade, um valor aproximado de 1,89 vezes 10 elevado a quarta mol. Só proporções, né? A gente está só vendo proporções, Se 44 gramas ocupam 1 mol, essa quantidade aqui de gramas, vai ocupar quantos mols? Tá lá, tudo regrinha de 3, tá certo? Aí vem uma pergunta, olha, e a quantidade, e o volume dessa quantidade todinha de mols, né, que a gente obteve? Aí é só fazer aquela proporçãozinha lá, usar aquela proporçãozinha do 22,7, que o livro de vocês está colocando assim, 1 mol do CO2 vai ocupar 22,7 litros. Ora, e quantos mols eu obtive aqui? Podia ser qualquer valor, pessoal. Isso aqui é um exemplo, né, para vocês irem pegando, encaixando o raciocínio de proporcionalidade nas reações químicas. Então, você tem aqui, 1,89 vezes 10 elevado à quarta vai estar para x. Aí eu faço aqui meio pelos extremos, não é? E aí, então, eu vou obter o valor de 4,29 vezes 10 elevado à quinta, certo? Isso em litros. Aí, observe que ele passou aqui, de litros, ele passou de litros para metros cúbicos. Aí é outra coisa que vocês, primeiro ano, química, tem que ficar também atento, que é a conversão de unidades. Eu tenho que estar apto também na questão de mudar as unidades, passar de gramas para quilo, para quilogramas, passar de quilogramas para toneladas, né? Passar de toneladas direto para gramas ou para miligramas. Eu tenho que estar atento, eu tenho que ter cuidado nisso aí. Vocês já estudaram, né, anteriormente aí, eu acho que em matemática, essas conversões de unidades, é hora de revisar, de questionar aí com o professor. Na aula ao vivo, vocês me questionem, caso tenham dúvida. Olha no caso de volume, por exemplo, litros. Aí quais são outras unidades de volume que a gente pode se deparar também? Nós podemos nos deparar com a unidade lá de ml, né? O ml, né? O mililitro.
pode se deparar com a unidade do centímetro cúbico, pode se deparar com a unidade aqui do metro cúbico, não é? Ou seja, então eu tenho que estar com cuidado nisso. Vamos voltando para o nosso exemplo, ó. Passar de litros para metros cúbicos, o que é que eu faço? Eu divido por 1000. Então, esse valor aqui, ó, 4,29 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 1000, dá 429 metros cúbicos, porque eu passei de litros para metros cúbicos. Aí eu dividi por 1000 por conta disso. Então, fiquem atentos à questão das unidades. É importantíssimo, ó, balanceamento, notação científica e conversões de unidades. Isso aqui, pessoal, é importantíssimo para a química. Não pense que é só um assunto, não. Estequiometria, ele pode aparecer em qualquer assunto da química, porque, afinal de contas, está falando de quantidades. E a química é uma ciência exata, ela trabalha com quantidades específicas, certinhas, né? Ok, pessoal? Outra relação aqui, ó, que nós vimos também, mas eu estou dando esse reforço aqui como forma do aluno perceber, ó, se tiver alguma dúvida, passa, né? Esclarece, ó. Né? Relação entre massa e o número de moléculas das substâncias. Número de moléculas. Olha lá, a gente está falando em molécula, a quantidade de moléculas. Aí como é que eu vou fazer isso? Vou fazer de acordo com a constante de Avogadro. Olha a constante de Avogadro aqui. Ele estabeleceu o valor para facilitar, né, o cálculo aí de vocês, ó, para facilitar o entendimento. Ele colocou aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23. O que é isso, professor? Esse valor? De onde é que veio? Esse valor é uma constante na química, chamada de constante de Avogadro. E aqui ela se refere, professor, se refere à quantidade de moléculas existentes em um mol. Em um mol. É assim, ó. Quando você está falando em uma dúzia, dúzia é o quê? Não é 12? 12 o quê? Ah, de qualquer coisa que você esteja falando dúzia, não é assim? Você estiver falando uma dúzia de lápis, uma dúzia, 12 lápis, né? Uma dúzia de mouses, 12 mouses, ok. E se você tiver agora, como na química, vamos para o contexto da química, como na química a gente trabalha com coisas muito pequenininhas, né? Elétrons, prótons, nêutrons, átomos, moléculas, aí não tem que ter uma quantidade grande, uma quantidade boa, né? Para ser significativo de estudo. E essa quantidade grande, essa quantidade boa, digamos assim, é uma quantidade padrão. Existe uma quantidade padrão, que é o mol. Então, do mesmo jeito que você fala dúzia, que é 12, seja lá do que for que você esteja falando, quando você falar mol, vai ser uma certa quantidade também, seja lá do que for que você esteja falando. Se você estiver falando de elétrons, de prótons, de átomos, de moléculas, de íons, de cátions, de ânions, não importa. Você falou um mol de alumínio. Pronto. Vai ser essa quantidade aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a 23. Ah, 1 mol de elétrons. Vai ser essa quantidade aqui de elétrons. Ah, 1 mol de prótons. Vai ser essa quantidade aqui. 2 mols de prótons. Vai ser o dobro dessa quantidade aqui, ó. Aí vai ser 12, né? 2 vezes 6, 12. 12 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, pessoal, fiquem atentos e não se assustem com essa ideia de mol, né? Por quê? Porque é uma ideia básica ali na química e quer representar apenas quantidade, é apenas uma quantidade. Então, veio lá, ó, 1 mol, no caso de CO2. Ah, quanto CO2 lá vai ser envolvido quando eu tiver 1 tonelada lá do ferro, do óxido de ferro. Aí eu tenho lá, ó, 1 mol de CO2 tem essa quantidade de moléculas aqui, ó, 6 vezes 10 elevado à 23ª. E no caso de todo o CO2 que vai ser usado na reação com 1 tonelada lá do óxido de ferro. Aí, olha, a quantidade toda, nós vimos acima, que a quantidade vai ser, ó, em termos de mols de CO2, 1,89 vezes 10 elevado à 4ª. Então, essa vai ser a quantidade de mols. E a quantidade de moléculas? Ah, se essa é a quantidade de mols, é só multiplicar pelo valor da quantidade de moléculas de 1 mol, que é uma constante na química, né? Que é o 6 vezes 10 elevado a 23. Por isso que eu vou fazer a proporcionalidade.
vou buscar a devida proporção ali, ó. Tá vendo? Ó? Faço aqui meio pelos extremos e vou obter o valor aproximado, que está, né? Tá aqui, ó, simplificado, ó, simplificação, foi feito um arredondamento. Aí eu tenho aqui, ó, 1,13 vezes 10 elevado a 28ª, elevado a 28, olha lá. É uma quantidade muito grande de moléculas, né? Ó, mas aí é porque na química a gente trabalha com uma coisa muito pequenininha, né? Átomozinhos, elétrons, e precisa de um montante grande para se ter propriedades significativas de estudo. Ok, então é esse o nosso raciocínio, pessoal. Tá? Aqui tem uma questão aqui que foi, né? Uma questão aqui que está sendo resolvida, né? A questão resolvida. Aí a questão resolvida, ela está relacionando o quê? Ó? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a definição do químico francês Antoine Lavoisier. É justamente a lei de Lavoisier que a gente fala, né? O somatório do que existe antes é igual ao somatório do que existe depois. Isso lá no contexto da reação química, o somatório da massa dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos. Ok. Aí tem lá, ó, para sua teoria de conservação, ele descobriu que a combustão de uma matéria só acontece com o oxigênio, contrariando a teoria do alemão Stauss. O hábito de sempre pesar na balança tudo o que analisava levou Lavoisier a descobrir que a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos em uma reação. É assim a criar a lei da conservação. Ok. Aí tem aqui, ó, com base nos ensinamentos de Lavoisier, pode-se afirmar que para reagir com 25 gramas de glicose, né, aí tem lá, ó, são necessários, né, ó, são necessários, são produzidos, vai colocar valor e vai ter um ali que vai bater na relação adequada, né? Aí, como isso aqui é uma questão resolvida, aí veja o passo da resolução, olha o passo da resoluçãozinha. Primeiro, observe que na questão que foi dada, não está balanceado. Ele faz o balanceamento, ó, faz o correto balanceamento e ele percebe os coeficientes estequiométricos, ó, tá vendo, ó? Os coeficientes estequiométricos certinhos, ó. Aí eu tenho lá, quanto de glicose tem aqui na reação? 1 mol. 1 mol de glicose, somando toda a massa dos elementos aqui, ó, dá 180 gramas. Então, 180 gramas de glicose representam 1 mol. E 25 gramas de glicose vai representar quantos? Bem, eu posso usar essa linha de raciocínio ou eu posso fazer direto aqui, ó, em relação ao CO2, por exemplo. Né? Foi colocado aqui, foi escolhido, poderia ser perguntado alguma coisa sobre o oxigênio, sobre o CO2, sobre a água, e aí ele tinha que sair olhando as quantidades para, de repente, chegar em algo que batesse nas alternativas. No caso, ele pegou o CO2. Ó. Pega CO2 aqui primeiro. Aí aqui, ó, 180 gramas de glicose vão reagir com 6 mols de CO2. Né? Aí fica 6 vezes 44. 25 gramas, certo? Vai reagir com uma certa quantidade, ó, vai estar produzindo, né? Vai estar produzindo, porque CO2 é produto, vai estar produzindo uma certa quantidade de CO2, que é 36,7. Ok. No caso da água também, ó, 180 gramas da glicose, que é 1 mol de glicose, está aqui, ó, depois do balanceamento ficou 1 mesmo. Aí tem 6 mols de água. Cada mol de água, 18 gramas. Aí você tem essa quantidade para as 180 gramas de glicose, que é 1 mol. E quando for 25, aí você faz aqui, ó, faz a multiplicação lá, faz o meio pelos extremos e vai obter o valor de 15 gramas de água. Em relação ao outro, ó, só pode agora falar do oxigênio. Né? O oxigênio que, no caso, aí vai ser consumido. Né? Olha lá, a água também é produzida. O oxigênio é consumido, está no lado esquerdo. Aí observe lá a questão. Ó. Eu tenho 180 gramas de água, aí houve, né, o consumo de 6 mols de oxigênio. Cada mol de oxigênio é 32 gramas. Aí você multiplica aqui e prepara para fazer meio pelos extremos depois, obtendo o valor de 26,7 gramas de oxigênio. Com relação a esses valores, tá certo? Aí o que é que qual é a alternativa que
que diz algo, algo necessário, algo correto, digamos assim. Vê lá, ó, são necessários, né, na reação. O que é necessário? É aquilo que é consumido. Né? Então, aqui, ó, o oxigênio ele vai ser necessário à ocorrência da reação. Sem ele não vai ocorrer. Aí você tem lá, né, no caso, bater os valores, por exemplo, de CO2. Aqui, ó, são produzidos 36,7 gramas de água. Nós vamos ver, nós vimos que de água é produzido 15 gramas de água. Então, tá, é diferente. Né? São necessários 15 gramas de CO2. Opa, não são necessários. O CO2 está do outro lado. É produzido. É diferente. Já estaria errado aí e o valor também está errado. Mas mesmo que o valor tivesse certo, a palavrinha são necessários só se justificaria se ele fosse um reagente, tivesse no lado esquerdo da reação. O que mais? Aqui, são produzidos 44 gramas de CO2. Não, CO2, olha quanto é que é produzido, 36,7 pelas proporções estequiométricas. Né? E no caso aqui, cadê? No caso aqui do oxigênio. O oxigênio está de que lado? Está do lado esquerdo. Logo, ele é consumido, ele é necessário para a ocorrência da reação. Aí a letra E diz justamente isso, são necessários, né, 26,7 gramas de oxigênio. Ok, oxigênio, lado esquerdo, ele é consumido, então são necessários. Ok, pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá certo? Próxima aula, a gente pode corrigir algumas atividades relacionadas à estequiometria, né, algumas atividades específicas de estequiometria, como forma de fechar esse raciocínio, porque essa parte da química ela é muito importante para a compreensão de todo o conteúdo de primeiro, segundo e terceiro ano. Ok, pessoal? Então, ó, até mais. Cuidem aí, né? Mantenham os cuidados relacionados às medidas de combate ao novo coronavírus, certo? O uso adequado aí da máscara, a limpeza adequada também e frequente das mãos, certo? Vamos ter um cuidado nesse momento delicado que é da retomada de nossas atividades aí, né? As nossas atividades sociais. Então, até mais, até o nosso próximo momento, certo? Onde nós estaremos corrigindo algumas atividades relacionadas à estequiometria. Então, até mais, pessoal. Tchau.